Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Eu sou Laura Couto e hoje a gente vai olhar para a tecnologia um pouquinho diferente. A gente tem se debruçado ao longo do nosso podcast em falar sobre automação, experiência digital, com foco na tecnologia. Mas e se a pergunta mais importante não for sobre máquinas, e sim sobre pessoas? Para poder me ajudar nessa conversa, eu convidei a Liliane Cláudia, que é líder em acessibilidade aplicada a produtos e inteligência artificial e já teve atuação em projetos para marcas importantes como a Meta, Nubank, Globo, Natura, Itaú e Santander. A Liliane, ela é tetraplégica desde os 14 anos e acabou transformando a própria vivência em uma visão muito potente sobre tecnologia e acessibilidade, e acho que os nossos ouvintes vão curtir muito essa conversa. Liliane, seja bem-vinda ao Conecta News, obrigada por ter topado essa conversa com a gente. Eu que agradeço, Laura. Estou bem animada com esse papo. Acho que vai ser bem legal. Eu quero começar te perguntando como que tecnologia e acessibilidade entraram na sua história pessoal. Eu sei que você já convive com a tetraplegia desde os 14 anos, então é uma realidade constante, né? Uma realidade já há algum tempo para você. E como que a tecnologia entra nesse meio para formar esse casamento quase que perfeito? Foi bem. Eu falo que foi muito obras do acaso, necessidades do acaso. Porque eu lembro que na época eu estava comprando uma cadeira de rodas, estava juntando a minha graninha, comecei a vender lingeries, precisava criar uma conta para receber meu dinheiro, receber o pagamento, né, das minhas clientes. Eu fazia toda a venda pelo WhatsApp, então eu tinha acesso à tecnologia assistiva, mas não tinha acesso a bancos, a esse tipo de produto ainda. Então eu resolvi criar uma conta no banco digital. Foi quando eu vi que realmente não ia dar para me criar, porque era um aplicativo, eu teria que pegar o celular com a mão, teria que fazer todo o processo de criação da conta, colocando o dedo na tela, deslizando o dedo. Como tetraplégica não ia dar, então isso proporcionou para mim, né, aquele grande momento eureka. Tipo, nossa, isso aqui não tá acessível para mim. E eu comecei a fazer busca no Google, perguntas sobre como resolver problemas de acessibilidade em bancos digitais. Me encontrei com X-Design, comecei a estudar e nunca mais parei, assim. Foi bem propício para mim. E eu falo que eu vivo a necessidade de acessibilidade, eu vivo e aplico, mas é muito diferente, né? Para mim que sou tetraplégica e para quem não enxerga, para quem não fala. Então aí abre um mundo de possibilidades, até para mim estudar. Por isso que eu me encontrei no X, foi um casamento bem perfeito mesmo, assim. Isso é muito interessante porque para algumas pessoas, né, eu acho que existe um medo da tecnologia, um medo do trabalho, de certa forma, da gente ser substituído no nosso trabalho por causa desse avanço da tecnologia. Eu acho que esse medo ele é perfeitamente normal, ele existiu lá na década de 90, vai existir agora, daqui 10 anos, 20, 30, a gente vai continuar tendo medo dessas inovações porque elas são isso, né? Elas são novidades e acaba surgindo essa insegurança, mas eu acho que o seu relato ele é muito potente por mostrar que a tecnologia ela nunca foi um problema no seu caso, né? Ela foi uma solução. Você acha que as empresas já estão fazendo essa virada de chave, de ter um olhar mais acessível, mais inclusivo? Olha, eu acho que a própria tecnologia está obrigando a gente a tornar a tecnologia mais acessível, muito por conta dos padrões do próprio uso, né, de usabilidade da tecnologia. E aí as empresas hoje elas estão sim, muito por conta também de litígios, questões judiciais, regulamentações, está crescendo muito no Brasil, agora principalmente. Então, isso está se tornando necessidade para as empresas se adequarem. Não vamos dizer que todas estão
realmente entendendo que a tecnologia precisa sim ser inclusiva e acessível, porque é um contexto novo para muitas empresas. Nem todas as empresas têm as capacidades humanas mesmo para lidar com a acessibilidade. Então, nem todas estão contratando pessoas para lidar com isso ou estão promovendo esse conhecimento internamente. Então, eu falo que é mais ali nas big techs, né, que estão vendo esse tema com muita abrangência, e a própria inteligência artificial está obrigando a gente a olhar para o lado humano com mais cuidado, né? Então, apesar de ter essa coisa do o medo de tomar o nosso lugar, né, de automatizar tudo e tomar o lugar do humano, ao mesmo tempo é um paradoxo, né? A gente precisa muito do humano para tornar a tecnologia melhor e usável para nós mesmos. Então, as empresas estão olhando assim, mas está ainda no início. Eu espero que isso vai crescer muito, até por conta da IA mesmo, e da automação, das tecnologias de IoT, enfim. A acessibilidade ela traz muito conhecimento sobre como tornar a tecnologia usável para mais pessoas, para diferentes tipos de contextos e de uso. Então, acho que as empresas vão se adequar para isso por conta do movimento de tecnologias conectadas, produtos conectados. Então, eu tenho esperança de que a gente vai ser cada vez mais acessível. Tomara, eu tô nessa torcida também, porque acho que a partir do momento que a gente começa a pensar que o usuário que está utilizando o seu produto, a sua tecnologia, é um usuário padrão, e aí colocando entre muitas aspas, para quem está acompanhando a gente também pelo rádio, entre muitas aspas, um usuário padrão, você corre o risco de cometer vários erros, né, Liliane? E eu acho que é importante a gente trazer essa conversa, esse debate para o meio da roda de conversa do trabalho também, né? Porque acho que às vezes as pessoas ficam tão presas dentro de algumas bolhas que acaba limitando a própria criatividade, né, tecnológica. E eu acho que a gente consegue ver isso também nas plataformas. Hoje a gente fala muito sobre plataformas, por exemplo, da inteligência artificial generativa, é o caso mais emblemático do ChatGPT, que a gente fala sobre como essas plataformas estão humanizadas. E aí eu queria trazer essa provocação. Essa empatia que a gente traz aí, que essas máquinas trazem pra gente, ela é real ou ela é sintética? As máquinas realmente, essas plataformas estão ficando mais humanas ou melhores em simular a humanidade? É sintético, assim. A gente precisa ter essa consciência, né, de que algoritmo é sintético. Não tem como a gente torná-lo realmente humanizado no sentido de tomar o lugar do humano. Isso é impossível. Quando a gente pensa, por exemplo, nas neurociências mais atuais, hoje a gente tem conhecimento de como o cérebro funciona de uma forma muito complexa. O funcionamento do cérebro é extremamente complexo. A rede neural artificial mimetiza um pouco de como o cérebro funciona, mas é uma mimetização sintética, né? A mimetização quer dizer uma imitação de como o cérebro funciona. É sintético. A máquina ainda não consegue ter emoções. O grau de como a gente formula as emoções, tanto no cérebro, com o nosso sistema biológico, coração, respiração, enfim. O ser humano é muito complexo para uma máquina mimetizar. Então, assim, a gente consegue hoje, com a máquina, tornar ela muito mais compreensível. A máquina, hoje, o ChatGPT, né? Responde quase como com carinho, assim, você consegue pedir para o ChatGPT ser mais empático, ser mais profissional, ser mais amigável. Enfim, eu estou o tempo todo pedindo lá o ChatGPT para tornar um texto mais humano, mais amigável, enfim. Mas um texto que eu produzi. Então, isso partiu de mim primeiro, para depois passar para a máquina. E é isso que acontece, a gente não delega para a máquina situações humanas sem a gente dar para ela esse conhecimento. Tem um exemplo que eu gosto muito, você trouxe a criatividade aqui,
Nem toda ideia criativa é necessariamente inovadora, Uhum. porque uma ideia criativa pode ser criativa, mas para ser inovadora, precisa de repertório, precisa de testes, hipóteses, precisa de uma tese, enfim. E isso a gente constrói com conhecimentos variados, convivências de pessoas. Então, a tecnologia, ela é, sim, empática, mas num nível sintético. Tanto que hoje a gente consegue criar personas sintéticas para IA usar. A gente consegue fazer com que a IA crie personas ideais e totalmente simulados no nível cognitivo humano, no nível de usabilidade humana, porque são muitos contextos. Eu preciso olhar variáveis funcionais muito, muito diferentes, muito diversas. Então, a gente usa casos de uso, né, para criar uma solução, mas esse caso de uso ele pode ser referente a diferentes contextos. Enfim, então é muita complexidade, mesmo que matematicamente os algoritmos consigam fazer essas variações, ainda tem um aspecto muito humano, né, de colocar emoção, de fazer as modulações de emoções. Quando eu estou triste, o que é muito triste? O que é muito alegre? O ChatGPT não consegue descrever pra gente, tô muito alegre. O que é muito alegre pro ChatGPT? O que é muito alegre pra você, Laura? O que é muito alegre pra mim, Liliane? Então, assim, são muitas variáveis que a máquina não vai conseguir mimetizar. Assim, então é muito sintético mesmo. Uhum. Antes da nossa conversa, eu me debrucei e investiguei bastante a sua newsletter. A Liliane, ela tem uma newsletter que ela fala justamente sobre tecnologia, sobre acessibilidade. E aí eu acabei me deparando com um desses textos em que você defende que o cérebro é o melhor piloto da inteligência artificial. Acho que é um pouco disso do que você está falando, né? Porque a inteligência artificial, de fato, ela vai replicar aquilo que a gente está conduzindo ela a fazer, principalmente nessas generativas. Mas, recentemente, eu acabei buscando aqui para a gente poder trazer para essa conversa uma reportagem que está lá no jornal da USP, Universidade de São Paulo, mas eu poderia pegar de diversos outros portais casos de inteligência artificial que acabam replicando preconceitos, que acabam reforçando, por exemplo, casos de machismo, de racismo, de capacitismo. Nessa pesquisa que está aqui no jornal da USP, o exemplo que eles usam é do físico perfeito. E aí os resultados são curiosos. 40% das imagens mostravam mulheres loiras e quase 70% dos homens perfeitos tinham cabelos castanhos e também eram brancos. Nessa pesquisa, nesse teste que eles fizeram, quando você pedia para criar uma imagem da pessoa perfeita, eles precisaram testar várias vezes para poder aparecer uma pessoa negra. Então, eu acho que a gente também precisa trazer esse debate, Liliane, para a gente não cair naquela falácia de que a inteligência artificial é isenta, né? Ela consegue e muitas vezes o faz quando replica alguns preconceitos, né? Exatamente. Ela replica o que já existe, né? E ela replica o que ela conhece do que tem aberto para ela conhecer. Eu sempre falo que quando a gente escreve um prompt, o prompt ele tenta direcionar uma tarefa, mas a gente pede, por exemplo, para um prompt, para uma IA automatizar, e ela precisa ter alguma base de dados, que ela vai pegar de algo na internet, a base de conhecimento dela vai ser essa base de dados. Uhum. Ela vai fazer inferência em cima desses dados. E são esses dados que estão aí pela internet. Por mais que a gente tenha muito conteúdo sobre acessibilidade, muito conteúdo sobre discriminação, sobre, né, as vivências das pessoas pretas, sobre como não ser capacitista, como não ser, não falar com preconceitos, enfim. Por mais que tenham esses conteúdos, a IA ainda replica muito do que é ruim, né, das partes ruins. E ela faz a diferença do que está tudo na internet. Então, é um pouco de responsabilidade, né? Eu acho até um paradoxo quando a gente pensa muito na automação da IA, quando a gente se coloca como
pessoas que estão ali só para ver a automação acontecer ou para tornar as nossas tarefas mais produtivas por conta da automação, quando a gente precisa estar o tempo todo no controle. Por isso que eu falo essa frase que você trouxe: o cérebro é o melhor piloto da IA, porque a gente é o humano que está no controle. O humano precisa estar no controle, né? Coisa do human in the loop. A gente está o tempo todo nesse fluxo de controle da IA. Mas se a gente não tem consciência, se a gente não passa para IA realmente as inferências corretas, as informações corretas, ela vai alucinar e vai fazer o que der na memória dela, assim, que ela tem de conhecimento como base de dados. E aí, é um contexto muito complexo, né? Porque se a gente não cria esses novos dados, se a gente não trata esses novos dados, se a gente não tem o cuidado de ter essa consciência dentro dos times, de que aí assim ela é extremamente poderosa, mas a gente precisa ter controle sobre ela, para que ela não replique esses vieses, os times vão. Se a gente não tem times capacitados para isso, times que olhem com esse cuidado, aí ela vai realmente fazer o que ela quer, né? E eu acho que é importante a gente mencionar também onde que está o limite, né, Liliane? Porque você mencionou isso muito bem. A gente está cada vez mais automatizando processos que eram burocráticos, que eram cansativos, que eram repetitivos e que hoje a gente consegue automatizar. E eu vejo cada vez mais, assim, não só na minha bolha de trabalho, mas na minha bolha de amigos, de família, quase que uma dependência de terceirização de tarefas, né? E isso vai escalando para decisões, para processos criativos, utilizar a inteligência artificial quase como que um braço direito. E eu sempre fico me perguntando onde que está o limite entre trazer essa tecnologia como um apoio e acabar se tornando completamente dependente dela, né? Exatamente, sim. Eu tento colocar um limite para mim, e aí não é um limite prático de uso, mas um limite de entendimento de como eu utilizo a inteligência artificial nas nas soluções que eu estou pensando. Por exemplo, eu crio prompts, eu crio skills, acho isso muito efetivo para IA, né? Eu tento colocar o raciocínio da acessibilidade digital numa skill, mas a partir do momento que eu criei aquela skill, essa skill roda para dentro do time, o que o time vai fazer com essa skill? Né? Como o time vai utilizar? Então, acho que esse limite, ele é muito humano. Ontem eu estava vendo uma notícia, né, que o senhor da Anthropic foi até o Vaticano para falar exatamente sobre essa preocupação de quanto a IA realmente ela é poderosa, ela está tomando lugares, né, de controlar, de mimetizar as emoções humanas, de controlar ali todo o processo do fluxo de uso de um produto, de automatizar toda a solução e até mesmo de. A gente está usando muito a IA hoje, a comunidade científica, né? Está trazendo essa preocupação da IA, mexer muito no nosso processo cognitivo, de atuar nas nossas capacidades cognitivas, a gente depender muito cognitivamente de uma IA. Isso é uma preocupação, imagina o CEO da Anthropic, até o Vaticano fala sobre isso. É porque realmente é um assunto que está acontecendo, é real, cognitivamente a gente está delegando muitas tarefas para IA, mas isso depende muito da nossa consciência também, né? Eu vou delegar para IA todas as. É uma tarefa ou é um pensamento crítico? Eu estou fazendo a IA tomar uma decisão sobre algo que eu deva passar para ela tomar e não ela tomar sozinha? Ou eu estou realmente utilizando ela como ferramenta? Isso vai partir muito de nós. Perfeito. Caminhando a nossa conversa para o futuro da tecnologia, da experiência humana com a tecnologia, quando você olha para os próximos anos, o que mais te preocupa nessa relação entre humanos e tecnologias?
Acho que é justamente isso, é a gente deixar a IA replicar, as tecnologias replicarem problemas que a gente tem agora. Eu falo que a tecnologia por si só, ela, né, vive um ciclo vicioso. A gente cria tecnologia para resolver problemas de tecnologia. Isso faz parte da história do mundo, né? Não foi à toa que os padrões web surgiram lá em 1990, surgiram junto com as diretrizes de acessibilidade digital e hoje, décadas e décadas depois, a gente ainda tem pelo menos 90% dos aplicativos e dos sites inacessíveis, ou seja, a gente não utilizou as boas práticas, né, para construir tecnologia, para construir as interfaces que a gente tem hoje. Por isso, tanta replicação de falta de padrões de acessibilidade na web, enfim. A minha preocupação é justamente essa, a gente não utilizar as boas práticas, principalmente em contexto da IA, que agora que as práticas estão surgindo, agora que a gente está tendo regulamentações sobre elas, né? Então, quanto que as empresas vão se preocupar em trazer essas práticas para dentro de casa, em criar documentações de responsabilidade ética para os times utilizarem. E acho que até um papel regulatório aqui. Quem é que vai exigir que as empresas cumpram essas regulações, né? E aí, tirando como parâmetro a acessibilidade, a gente demorou muitos anos, para que a acessibilidade fosse realmente cobrada como direito por lei, né? Hoje, o Brasil, por exemplo, a gente conseguiu agora criar uma norma de acessibilidade digital no Brasil, mas ainda falta que o Ministério Público reconheça essa norma como regulação e que cobre as empresas exatamente essa norma. Então, assim, a minha preocupação é exatamente essa: a gente ligar o contexto social com o contexto tecnológico, contexto político, e realmente dar uma preocupação real para como os vieses, as boas práticas, a gente precisa ter controle disso, somente conhecimento, né? Porque parece que tudo fica para o especialista. Mas, na verdade, todo mundo que cria tecnologia precisa ter entendimento sobre essas boas práticas de construir, né? Você falou sobre o que mais te preocupa e o que mais te anima pensando em tecnologia no futuro. Aí o paradoxo é exatamente é, o potencial da IA de tornar as soluções multimodais, né? De eu poder utilizar um computador todo com a voz, porque para mim é muito mais acessível controlar tudo com a voz, de dar para as pessoas soluções que realmente são personalizadas para o cotidiano delas, para a necessidade delas, de ter mais soluções até comerciais. Comercialmente isso é muito, muito interessante. Então, assim, a possibilidade que a tecnologia traz para a gente na IA, na automação, até os aparelhos IoT, né? De conectar toda uma casa. Imagina, eu fico imaginando eu de cadeira de rodas e conseguindo abrir minha cortina, desde abrir a cortina até ligar a cafeteira, até desligar a televisão que está lá no meu quarto ligada. Enfim, então, isso é muito interessante, isso é muito legal. E realmente isso vai acontecer. Mas aí tá a preocupação, né? Será que a gente vai tornar isso acessível para todos? Isso vai ser responsável? Enfim, aí depende de como a gente vai criar isso. Caminhando para o fim da nossa conversa, Liliane, eu queria um pouco da sua visão. O que uma tecnologia precisa ter para ser verdadeiramente humana? A gente falou sobre isso, de ter essa humanidade sintética. E qual que é o papel que os designers, os desenvolvedores, os líderes, as empresas precisam assumir daqui para frente quando a gente está falando de acessibilidade e tecnologia? Olha, uma tecnologia verdadeiramente humana, no meu ponto de vista, ela é uma tecnologia que se adapta às necessidades que as pessoas têm. Então, assim, eu posso utilizar um aplicativo rolando a tela com o dedo,
como eu posso utilizar abrindo ele com a voz. Mas aí existem muitas questões, né? Porque, por exemplo, para mim fazer um Pix por áudio, será que eu posso fazer isso em qualquer lugar, em qualquer ambiente? Então, qual é o melhor ambiente para utilizar esse recurso de Pix por áudio com segurança? A tecnologia verdadeiramente humana, ela entende isso, que existe variabilidade humana. Existem diferentes contextos e necessidades. E isso a gente só consegue a partir do momento que a gente conhece o lado do outro, né? A gente conhece o mundo do outro. E aí a gente, em design, desenvolvimento, lideranças, enfim, a gente está vivendo uma mudança muito forte na nossa carreira, que é justamente está vindo aí uma tecnologia que ela é muito poderosa, mas que a gente precisa saber utilizá-la. E saber utilizá-la depende de quanto a gente conhece sobre pessoas, porque a técnica a IA pode replicar. Falo que tecnicamente a IA é ótima de replicar padrões de web, replicar códigos, a IA é ótima para isso, né? Algoritmos. Mas a IA não vai conhecer o lado humano, a vida do ser humano, cotidiano humano, as variabilidades que a gente vive. Então, acho que o que vai diferenciar, né, profissionais de tecnologia que realmente criam tecnologias humanas é o profissional que se preocupa com o humano, que conhece o humano, que dá valor ao seu próprio eu no mundo, né? Que é o que a IA não consegue absorver com tanta eficácia, assim. Liliane, muito obrigada pela conversa. Acho que quem acompanhou o podcast por inteiro saiu mais esclarecido e conseguiu olhar para a tecnologia com um senso quase que de esperança. Obrigada pelo seu tempo e disponibilidade. Obrigada, Laura. Obrigada, Conecta News. Foi ótimo participar e muito obrigada pelo espaço e pela conversa tão significativa. Foi muito bom. Esse foi o Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Hoje a gente recebeu a Liliane Cláudia para falar um pouco mais sobre como tecnologia e acessibilidade podem e devem andar juntas. A gente se vê no próximo episódio.